Fala aí, galera, boa tarde, bom dia, né, boa noite, não sei qual horário que você vai assistir esse podcast, mas eu quero dar aqui a abertura inicial do nosso podcast do Conectados e eu quero poder começar aqui dizendo algo muito importante que é sobre a visão desse podcast. Nós estamos fazendo esse podcast com o objetivo de sabermos o que é o coração de pessoas que estão aí servindo ao Senhor nas igrejas, pastores, músicos, adoradores, mas muitas vezes a gente também tem o nosso foco, né, muito voltado e centrado a entender os corações que estão ali. Então, se desapegue a grandes nomes, se bem que hoje nós temos um convidado com um super nome aqui, uma pessoa super importante para nós, mas eu quero que você assista todos os podcasts que nós vamos lançar aqui com esse coração e com esse entendimento, né? De que o nosso foco aqui é olhar o coração de quem tá na mesa, né? E não status, seguidores, quantidade de like em páginas, porque isso não é o que Jesus vê. E nós queremos ver aquilo que o nosso Senhor Jesus vê. Então eu quero te convidar a assistir aí comigo, né? Participar com a gente, né? Assistir comigo não, mas participar com a gente. E hoje nós temos aqui uma pessoa de muita importância para mim aqui e para nossa igreja como um todo, né? Que é o nosso Bispo André. Bispo André, seja muito bem-vindo. O Bispo André, para quem não conhece, tá? É o líder hoje do nosso Inconformados no Brasil. E nós seguimos na mesma linhagem aqui do Inconformados. Somos conectados, inconformados, nós somos tudo junto e misturado, né? Aqui na nossa igreja, Bispo, nós temos a forma de dizer que nós somos um purê de batata, né? Então, cada parte da batatinha que vem de um jeito, mas quando se mistura é tudo um só e nós somos o purê. Então, nós conectados, nós somos inconformados, caminhamos nessa visão. Essa visão, ela é o que rege a nossa igreja, que é a Quadrangular Família Global, né? E é um prazer imenso para nós, Bispo, estar aqui com você e poder bater um papo, conhecer um pouco mais da sua trajetória, sua vida com Deus, tudo mais. Amém. Prazer é todo meu, né? Poder estar aqui com vocês. Boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei a que hora você vai assistir ou participar, né, desse podcast. E quero dizer aqui que é uma honra poder estar aqui com vocês, né? Sinto honrado estar aqui nessa tarde, né, junto com os irmãos e tentando aí somar e agregar sempre no reino, né, querido? Que isso é importante para todos nós, né? A intenção nossa, como você disse aí, é falar daquilo que o Senhor tem plantado no nosso coração, né? Falar do reino de Deus e muitas vezes também, a maioria das vezes, procuramos ser esse reino, né, irmãos? Amém. Porque o Senhor Jesus, ele nos manda, né? Sermos imitadores dele. E hoje em dia nós somos não imitadores, mas somos pequenos cristos aqui na terra. Amém. Amém, querido? Amém. Pastorzão, queria começar trazendo um pouco da sua essência, queria saber como que você conheceu Jesus, se a sua família já minha história, por exemplo, eu nasci num lar cristão, mas às vezes eu não sei como que fluiu, né, na sua vida, conhecer Jesus, sua juventude, né? Sim. Parte da adolescência, juventude ali, se você já conhecia Cristo ou não, como que foi? Conta pra gente que vai ser muito edificante conhecer um pouco daquilo que você viveu. Sim, a minha história, assim, ela é bem complicada. Vou tentar resumir ela, porque senão nós vamos ficar aqui, né, uns 2 dias. E aí vocês vão falar, nossa, mas esse cara fala, hein? Não, o objetivo do podcast é esse, né? Pode falar à vontade, assim, que eu tô aqui pra ouvir. Na verdade, minha mãe, ela era da igreja, né, Assembleia de Deus, Ministério Madureira. Só que eu era criança, então nessa época não fluía, não sabia muitas coisas que era, que não era, porque eu venho de um lar, né, de uma casa que o casamento não deu certo, né? Meu pai, aos 6 anos de idade, ele saiu de casa, eu fiquei com a minha mãe, né? Ele quis me levar, mas eu preferi ficar com a minha mãe, né? Minha mãe é mãe, né? Então carregou a gente. Minha mãe é especial até hoje, mesmo não tendo ela mais hoje, mas minha mãe continua no meu coração, né, até hoje. E aquilo foi indo, né, irmãos, e eu fui ao longo do tempo começando em alguns cultos, algumas escolas bíblicas, mas nada que levasse tão a sério ainda, né? E como meu pai saiu de casa, minha mãe teve aí
a graça, posso dizer bem a graça, muito, muito mesmo, porque foi uma graça que Deus concedeu para ela, de ter encontrado o meu padrasto. Ah, que legal. Meu padrasto, ele foi pastor da igreja O Brasil para Cristo. Eu não sei, aqui em São Paulo na época era uma igreja muito forte, não sei hoje como é que está, né? Missionário Manuel de Mello, fundador. E aí sim, nós começamos a entender o evangelho, porque esse padrasto, que era um padrasto, né? Na verdade, ele tinha muito amor no coração, sabe? Que legal. E ali ele plantava isso. Pelo menos nós somos em 3 irmãos, mas eu posso falar com propriedade que isso foi plantado no meu coração. Mesmo eu sendo uma pessoa um pouco também difícil na adolescência, né? Sim. Qual jovem que... É, isso que eu ia falar, né? Quem é o adolescente fácil, né? Eu fui bem difícil, eu fui bem complicadinho, né? Ia na igreja só porque tinha um interesse em alguma menina. Ou era do louvor, baterista, né? Era do louvor, entendeu? Eu preciso desmascarar aqui essa mafona de baterista aí, porque eu não gosto dessa conversa. Baterista é de Deus. Com certeza, música é de Deus. É, né? sim. E enfim, né? E a gente o tempo foi passando, né? E eu me batizei com 14 anos ali na Igreja do Brasil para Cristo. Aceitei a Jesus na quadrangular. Olha que loucura isso. Que trabalho, né? E aceitei Jesus na quadrangular e batizei no Brasil para Cristo porque meu padrasto era do Brasil para Cristo, né? E ali a gente começou a ter uma vivência com ele, né? E aquilo foi crescendo, né? O evangelho dentro de nós, até comecei a aprender. A minha mãe me deu uma Fender, eu tenho uma Fender hoje, cara, que é... eu mandei reformar ela agora, né? Porque ela tá comigo desde 96. Desde 1996, talvez muitos de vocês nem... Eu sou de 97, é mais velha do que eu, a Fender. Ela tá comigo já desde... Por mais que não pareça, tá, meus amigos? Não, sou de 97. Você tá bem ainda, cara. Você fez pigmentação aí. Não fiz não, isso aqui é cabelo pouco, mas tem ainda um pouquinho. Ah, entendi, legal. E aí a gente foi indo, né, irmãos? Com o tempo eu conheci a minha esposa, né? E ela era da quadrangular, por isso que eu, né, citei aqui que eu aceitei Jesus na quadrangular, porque a minha esposa era da quadrangular e eu era do Brasil para Cristo. E nos casamos, né, porque ela ficou grávida, ela engravidou antes de nós casarmos, né, e casamos e tivemos um começo de casamento muito difícil. Eu posso dizer para vocês, até os 7 anos de casada, minha esposa sofreu bastante, porque eu venho de um lar já destruído. Depois foi revelado na igreja que existia todo um trabalho sobre a nossa família, né? Da parte da... A minha mãe sempre foi uma pessoa boa, mas ela desviou também, e ela acabou de trabalhar para uma pessoa que ela mexia com demônio, espiritismo, essas coisas todas, né? E ali foi feito um trabalho para nós que éramos filhos, que a gente seria mulherengo e essa coisa toda, e não seríamos felizes com uma pessoa só. Então a minha esposa, ela foi muito de Deus, ela é muito de Deus, porque ela entendeu tudo isso, ela aceitou, passou pelo processo, né? E nos 7 anos de casado a gente passou uma crise que eu achei que o casamento ia terminar. E aí que eu falo para vocês que a minha conversão aconteceu aí, somente aí minha conversão aconteceu, né? Quando eu estava prestes a perder o meu casamento, e a minha esposa, mesmo dando chances e eu fazendo muita coisa errada, mas aí graças a Deus muitos irmãos intercedendo e orando e clamando e jejuando, né, por nós, que sabiam que, irmãos, Deus, tudo que ele faz, ele revela aos profetas. Então tinha muita gente ali que era usado pelo Senhor para entregar várias vezes profecias, promessas que eu estou vivendo hoje, entendeu? E entraram em oração e começamos um trabalho, em restauração, graças a Deus, né? Meu padrasto nessa época já não estava mais com a gente, já tinha falecido, minha mãe também já tinha falecido, mas Deus colocou no meu caminho um homem muito humilde, né, chamado Pastor Márcio, porque nessa época nós estávamos já distante da igreja novamente, já não estávamos mais na igreja, estávamos perdidos,
E o que me chamou a atenção e que me trouxe uma identidade cristã muito profunda e tremenda, que mexe até comigo até hoje, quando eu falo dele, foi justamente quando eu conheci esse pastor Márcio. O pastor Márcio, ele tinha a língua presa, sabe, Vitor? Ele tinha uma dificuldade. Não pode rir, né? O pastor Márcio foi bênção. Foi bênção, muita bênção. E o que me chamou a atenção na vida do pastor Márcio é o que falta muito em muitos cristãos hoje, que é o amor pelas vidas, é o amor pelas pessoas, sabe? Vou te dar um exemplo, podia te dar vários exemplos aqui, contar várias coisas que ele fez, mas eu vou falar só uma, pra gente não ficar muito tempo explanando aqui. E eu não posso enfadar vocês. Não, que isso. Nós temos aí muito tempo, que hoje ainda nós vamos ter aí um culto maravilhoso. Com certeza, vai ser benção. E pastor Márcio, antes dele também, Deus já recolheu ele, antes dele falecer, ele falou assim pra mim, ó, quando eu vi você, quando eu te conheci, Deus falou pra mim, eu tenho uma obra na vida daquele menino lá, daquele moço. E ele começou ali a seguir a gente, cara. Olha que loucura. Ele começou, pra você ter uma ideia, às vezes eu tava num bar, cara, tomando cerveja, e ele quem entrava lá? Nossa. E aí, por isso que eu disse aqui, a paixão do cristão, ela tem que ser Jesus e as almas. Jesus disse o quê? Amar o Senhor seu Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, se eu me amo, eu preciso amar o próximo. Sim. Eu preciso entender isso. E era o que ele estava fazendo. E ele entrava no bar, ele começava a falar de Jesus. Rapaz, nossa, você é precioso, Jesus te ama. Nossa, que trabalho evangelístico, hein? Tem uma obra na tua vida e coisa. E um dia eu tava com o carro lá quebrado, e com uns amigos ali, trocando o pneu do carro, que furou o pneu não quebrado. E esse pastor me passa a pé. E eu, tudo bem? Ele, tudo bem? Ô, irmão André, tudo bem? Ele, tudo bom? Ô, pastor, tranquilo, não vou falar pro senhor que eu vou te dar uma carona porque eu tô com o carro aqui parado. Não, fica tranquilo, eu tô indo pro monte, tô numa campanha de oração, tô indo lá orar por você. Que forte, né? É, cara, você tá entendendo? E longe, o monte que ele ia orar é praticamente de onde nós estávamos, uns 3, 4 quilômetros, e ele ia a pé. Nossa. Ele mais 2, 3 irmãos, tô indo lá orar por você e tal, você tá aqui no meu joelho, ó, tô orando por você, entendeu? Então, isso começou a entrar no meu coração, cara. Aí chegou um dia, cara, que eu contei isso lá no nosso, o ano passado, nosso Inconformados, né? Uhum. E chegou um dia que tanto ele ia na minha casa, eu chegava em casa, eu tava com amigos jogando baralho, tomando cerveja e aquela coisa, e ele entrava lá, e ele não se importava, não fazia, sabe, assim, acepção de nada, conversava, abraçava, beijava, e ia embora, ó, tô orando por você, Deus vai te abençoar ainda mais, logo você vai entender. Ele falava bem isso, logo você vai entender. E um dia ele me fez um convite, e de tanto ele ficar, né, eu achei chato de novo, falar não pro cara, o cara tá aí, tudo da hora. Meu, o cara era brasileiro. Não desistia, velho. Não, o cara era brasileiro. O brasileiro não desistia. Mas desculpa te cortar. É um trabalho. Geralmente a gente tem uma dificuldade, né, de evangelizar dessa forma, porque a gente muitas vezes espera que vai chegar e falar com a pessoa e de primeira vai ter um efeito, né? É um processo. E outra coisa. Muitas pessoas não têm mais coragem de fazer esse tipo de evangelismo. E entrar e ficar ali, né? Porque hoje a igreja ela colocou tanto uma... Como é que eu vou falar? É algo que tirou a visão dela de certas coisas, que acaba aqui escandalizando certas atitudes, certo tipo de evangelismo. Sim. Agora eu pergunto para você que está aí também assistindo a gente, se Jesus estivesse hoje aqui, porque Jesus, quando ele caminhou, esteve na terra, ele caminhou com os mendigos, com as prostitutas, se lembra disso?
com os leprosos, cobradores de impostos. Cobradores de impostos, que hoje poderia ser, né, os caras que, né, estão aí fazendo o que quer com o Brasil, né? Vamos colocar assim. Olha só. E aí, eu não tenho coragem hoje de sair para um evangelismo à noite aí, de entregar um panfleto para uma prostituta, de repente, porque se as pessoas viam fazendo isso, vão se escandalizar. O que vão pensar de mim? Você tá entendendo? E, na verdade, a essência sempre foi essa, ela não mudou. Quem, na verdade, está mudando a essência somos nós. Sim. Estamos aí colocando barreiras, estamos colocando, sabe, colocando preconceito onde não existe. A igreja, irmãos, é um hospital. A igreja é um hospital. Eu vim para a igreja imundo, doente. Voltando na história, naquele dia que eu aceitei ir pro culto lá com o pastor, eu fui pra igreja, mas eu fui daquele jeito. Do jeito que tava. Eu fui encher a boca de house. Porque as pessoas que chegavam perto de mim, com o cheiro, já ficava de fogo. Porque era bravo. E enfim, naquele dia lá, ele teve uma atitude, né? Que muito religioso condenou ele. Condenaram ele, falaram pra ele, né? Um guia civil. O senhor tá atrás desse cara aí, ó. Esse cara é um mentiroso, esse cara é um alcoólatra, esse cara é um prostituto, trai a mulher, esse cara é isso, é aquilo, um monte de coisa, se referindo a mim. E ele, até as pessoas que estavam na igreja com ele, que faziam parte da direção da igreja, e colocaram ele até numa parede, numa situação difícil. Ele me contando depois de muito tempo ele me contou isso. Sim. E ali as pessoas falando para ele tomar uma atitude. Se ele não tomasse uma atitude, se continuasse aceitando, olha só, se continuasse me aceitando só como na igreja. O plano de Deus, ele é forte, né? Que olha, estamos aqui, né? Cara, mas o pior disso é a gente encontrar hoje, nessa época que nós estamos vivendo, de tanta liberdade que nós temos de falar de Cristo, pessoas com o coração duro, sabe? Com o pensamento todo deturpado ainda, e esquecendo que muitas vezes nós temos que estender as mãos para as pessoas que estão lá numa situação difícil. E nosso papel hoje não é julgar. Sim. O nosso papel não é condenar, o nosso papel é ajudar. É estar junto, é fortalecer. E essas pessoas encurralaram ele ali, sabe? Pressionaram, se o senhor aceitar ele aqui na igreja, nós vamos sair. Falaram, fizeram essa condição para ele, colocaram isso na mesa para ele. E ele disse, se vocês quiserem sair... Ele era o pastor titular da igreja. Pastor titular da igreja. Vocês conhecem a porta, continua sendo a serventia da casa. Mas esse cara aí, o senhor lembra da história de Jacó? Ele é o Jacó. É esse cara aí. Então, mas vocês só leram só a parte de Jacó. Mas vocês sabiam que Jacó virou Israel? Você sabe disso? Vocês sabem disso? E isso ele me contando depois de muito tempo. Uma maturidade, né? Porque um novo convertido ouvir isso, ele já espana na hora, né? E aí ele falou, pra vocês pode ser Jacó, pra mim é Israel. No ponto final, acabou a conversa. Se vocês quiserem, a porta tá ali. Mas isso é muito lindo, pastor. A visão de Deus, né? O pastor ali, ele tava carregando a visão de Jesus, né? Que eu vou pagar um preço por uma vida. Não vou pagar, nós não estamos num clube social de pessoas Exatamente. Que são perfeitas. Porque isso é totalmente contrário ao evangelho, né? A igreja é de fato um hospital onde a gente chega sujo. E eu gosto muito do exemplo de que Jesus, ele é como uma luz na escuridão, e conforme você vem se chegando perto dele, você vê sua sujeira, né? Então você vê, poxa, agora eu tenho que limpar aqui. É uma constante mudança. Não é porque hoje, né, a gente ainda assim com alguma posição de liderança, de pastoreio ou algo do tipo, continuamos chegando mais perto de Jesus. Vai ter coisas no caráter, na personalidade, vamos dizer, talvez coisas que socialmente não são tão
explícitas, já foi limpado, né? Já foi limpo, né? Você já viu, poxa, eu tô com algo muito sujo em mim. Mas aí, conforme você vai chegando perto de Jesus, isso vai mudando. Então é muito, muito lindo isso do Pastor Márcio, né? Pastor Márcio teve na sua vida, que é essa visão de olhar com os olhos do Espírito Santo, né? Do Espírito Santo. E isso aí, hoje em dia, eu até falo com tristeza, porque isso é raro acontecer. As pessoas hoje não estão preocupadas mais com isso. Estão preocupados com outras coisas, com status, entendeu? Eu quero ir na melhor igreja, na igreja que as pessoas se vestem melhor, na igreja que tem as pessoas que estão numa posição melhor. Se um dia Deus falar assim para mim, ô pastorzão, ô irmão, ô André, eu tenho hoje aqui um desejo para você, vou te realizar um desejo, certo? É claro que meu maior desejo é minha família em Cristo, com certeza. Sim. Mas se Deus me desse essa condição, eu ia falar para ele assim, Senhor, eu quero uma igreja no meio da pior comunidade que tem aqui em São Paulo ou Rio de Janeiro, algum lugar. Eu quero uma igreja nesse local. Porque é um lugar que ninguém quer ir, irmão. E aí eu te falo para você, será que Jesus já não tinha ido nesses lugares? Se ele estivesse aqui, os discípulos. Porque é o que eles faziam. Sim. Se você estudar a Bíblia, a palavra na íntegra, você vai ver que o lugar que eles andaram foi esses lugares. Eu não sei se você já viu aquela série do The Chosen. Já vi. É legal que eles falam tipo de um distrito vermelho lá. Assim, nem tudo ali tá 100% na referência bíblica, mas é legal que eles trazem uma questão cultural pra gente entender alguns pontos de como tava rolando o preconceito com os discípulos, o preconceito com Jesus, né? E onde ele tava caminhando, que era de fato com lugares. Exatamente. Que hoje a gente poderia, dentro da nossa sociedade, também criticar, né? Se fosse hoje, meu irmão, com certeza. Hoje é muita crítica, né? As pessoas acham que se aceitou Jesus, já estão santos. Mas não é. Aquele que está limpo, se limpe mais. Isso é verdade. É o que Cristo fala para nós, né? Então, o que acontece é que quando eu me converti, existia essa palavra sobre a minha vida, né? E o Senhor usou aquele próprio pastor para falar várias vezes, Deus me mostra, não é você caminhando com uma multidão, Deus me mostra você num lugar grande ministrando, Deus me mostra você em lugares, né, que você está fazendo algo diferente, evangelizando, que eu vejo que é isso que Deus está fazendo, né? E eu tenho certeza, eu não sei quando vai acontecer, mas vai acontecer na sua vida. Deus, ele me fala isso, né? Então a gente vê, irmão, que assim, é todo um trabalhar de Deus. Sim. Eu nunca, falando da minha vida, o meu desejo depois que eu encontrei o pastor Márcio, que tudo isso foi desvendado para mim, e eu aprendi a olhar o evangelho da maneira que ele me ensinou, me deu a oportunidade, eu entendi que o evangelho, ele é simples, e nós precisamos sempre estar disponível a servir o próximo, servir as pessoas. E uma das coisas que mais me traz prazer fazer, quem que sai da sua casa? Dá 400 quilômetros para vir aqui. Longe, hein? É longe. E eu venho com amor, eu quero servir vocês, irmãos. Eu quero servir, eu quero estar junto, eu quero, entendeu? De alguma forma ser bênção. Porque é esse lugar que Deus colocou hoje a gente. Entendeu? Não um lugar de te promover, lugar de criar. Não, o que Deus tem colocado para mim, para nós hoje, justamente é isso. Entendeu? O evangelho é simples. E servir. Amém. É isso, né? E ali nessas condições, você vê que Jesus, ele era inconformado, cara. Eu gosto muito dessa palavra, você acredita? Inconformado é a realidade de quem carrega o evangelho, né? Claro que é. Você não pode se conformar, né, com o mundo. É por isso que nós estamos aqui nessa tarde falando sobre esse assunto. Sim. Que a gente não se conforma com isso, né? E eu acredito, Vitor, que o Senhor nos levantou para quebrar isso aí. Sim. Religiosidade, tabus, coisas que foi colocado na igreja que não é da igreja.
Sim. Entendeu? É que se a gente for entrar, né, nesse detalhe de muitas coisas que estão na igreja hoje, a gente tem que bater de frente muito, e a igreja está se levantando muito em confronto também com as ideologias, né? Sim, com certeza. Porque eu acho que uma grande visão hoje que está vindo muito em linha com isso é que o evangelho é só amor, né? E não é assim, né? Porque, por exemplo, dentro da sua história, e aí trazendo uma análise em cima disso, eu tenho certeza que por mais que esse pastor tava entrando nesses lugares, até o momento que você vai passar aqui pra gente, né? Mas até o momento que você se encontrou com Jesus, você veio dessa forma, mas tem que haver mudança. Tem que haver mudança, porque é como se fosse... Eu gosto de trazer a conversão como uma realidade com um amor tão grande que você não tem como pagar, que é a graça, né? É a graça. Você fala assim, não tem como pagar, eu preciso mudar. O que vai te agradar, Jesus, né? O que te agrada agora? É que eu deixe de ir nesses lugares, então eu quero deixar, porque eu fui muito amado, né? E aí, mas eu quero ouvir aí, porque teve um caminho até chegar no pastoreio. Sim, estamos chegando pastoreio, lá. Estamos chegando lá. E aí, o que aconteceu, cara? Eu saí do Ministério Renovo, né, da Assembleia de Deus, porque o pastor foi embora. Olha só. Pastor Márcio. O pastor Márcio foi embora. Ele teve alguns problemas lá, né? Como todo homem tem. Sim. E ele foi embora para ficar mais perto da família, da mãe, dos irmãos, né? E nós fomos para Quadrangular. E aí começa a minha história na Quadrangular. Realmente, verdadeira, né? Em 2010, nós fomos para Quadrangular, já fazem 13 anos já. 2010, 2023, 13 anos. E quando eu era líder de jovem nessa igreja do pastor Márcio, tinha um menino, Deus usava muito ele em profecia. E ele está em Portugal hoje. Hoje ele frequenta, se não me engano, a Bola de Neve, tem uma célula dele lá, né? Uma célula dele lá em Portugal. Falo com ele às vezes, e Deus usava muito ele para falar assim, ó, Deus tá me mostrando, tá me falando que tem um chamado de pastor na sua vida. Rapaz, toda vez que ele falava isso, eu tava com vontade de dar um murro na boca dele. Por quê? Porque eu não queria ser pastor. Eu não queria, não que... Como é que eu vou te explicar, cara? É algo assim... Porque até então eu não tinha passado pelo processo, e o que eu olhava acerca de ser um pastor era algo surreal pra mim. Eu não me sentia digno. Entendi. Achava que eu não poderia ocupar um cargo desse nunca. Porque o pastor tem que ser o Superman, né? Sim, então, pelo que passavam pra gente, né? Entendeu? Então, é essa figura que a gente acaba criando. É a referência, né, de santidade, muitas vezes. Exatamente. Não, o cara é ali, pra ser pastor, ele é santo, 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 santo. Não tem pecado, não é isso, entendeu? Então, toda vez que ele falava isso, eu queria bater nele, né? Mas ficava bravo. E isso daí era lá no longo de 2007, 2008, foi mais ou menos essa época aí que eu voltei para Jesus e estamos firmes até hoje, graças a Deus, né? Mas foi difícil. Largar a bebida foi difícil. Eu tô sendo bem claro, bem aberto, porque eu sei que muito jovem vai ouvir isso, então eu tô falando na linguagem dos jovens. Não se escandalize. Mas foi difícil o meu processo. Eu tinha dias que eu ia pro monte, Vitor, a minha oração no monte, porque o pastor Márcio me levava pro monte. Os irmãos não queriam que eu fosse, mas ele me levava. E lá no monte eu comecei a entender que para mim sair daquilo, dos meus erros, o primeiro passo era reconhecer que eu estava errado e reconhecer para Jesus qual eram os erros. E ali naquele lugar, muitas vezes a minha oração era essa: Senhor, tira de mim essa bebida. Eu não nasci com ela. Tira isso de mim. Senhor, eu quero amar só a minha esposa. Eu não quero amar outra mulher. Eu só quero a minha. Me ajuda. Quantas vezes a minha oração foi essa? Entendeu? Através do quê? Do ato, da atitude do pastor Márcio, que ele teve várias vezes. E eu tô falando da minha história hoje, mas ao mesmo tempo tinha mais uma meia dúzia que estava no mesmo tratamento. Um que era drogado, o outro que era ladrão, e hoje são homens de Deus,
devido à forma e à postura que o pastor tratou e conduziu eles. Que bênção. Entendeu? E aí ele falava para mim que eu ia ser pastor, eu não queria. Aí fomos para Quadrangular 2010, começamos um trabalho. Tinha uma menina lá na Quadrangular que me conhecia e a igreja não tinha líder de jovem naquele período. E não tinha jovem também, tinha uma meia dúzia lá. E ela um dia ela falou pro pastor local, pastor Cláudio, uma benção, homem de Deus. Pastor, dá uma oportunidade pro André. O André já liderou jovem, vamos pôr ele como nosso... Eu nem sabia de nada. Ela tava É, levantando aquilo que você era, que ela conhecia, né? Sim, Líder já. sim. Depois que eles foram me contando, você vai sabendo de coisas que você nem imaginava, né? Porque eu fiquei ali na igreja, eu entrei na igreja e eu fiquei ali por um longo ano. Um ano todinho, inteirinho. Sentado. Assistindo o culto, participando ali, mas... não me incomodava isso. Porque para adorar a Deus eu não preciso estar no altar. Sim. Você entendeu? Para fazer a vontade de Deus eu não preciso estar no altar. Eu tenho que estar disponível. E Deus conhecia, o Senhor conhecia meu coração, Jesus conhecia meu coração. Sabia. E aí um dia o pastor fez uma reunião lá. Vamos então, André, você quer trabalhar aí com os jovens? Eu já tinha no meu coração, já trabalhava lá na igreja do pastor Márcio com os jovens, né? Levantamos um grupo bom de jovens lá. E fomos trabalhar com o pastor Cláudio no grupo de jovens e tal. E ali Deus começou a levantar, irmão. Levantar jovens. Chegou uma época que praticamente quase um lado da igreja era só jovem. Que bênção. Aí eu lembro um dia o pastor falou assim: rapaz, não tem lugar para o povo sentar, um culto de domingo. E a igreja do interior não tinha aquela cultura ainda de fazer 2 cultos. Sempre no interior, pastor, isso? Sempre no interior. Morou no interior? Sempre no interior. Naquela época não tinha essa cultura de no interior fazer 2 cultos e coisa e tal, né? Não tinha essa cultura. Uhum. E um dia, não tem cadeira, não tem lugar para os irmãos, meu Deus, não sei o que, o culto lotado. Que problema bom, né, cara? Que problema maravilhoso, cara. Aí eu falei assim... cheia tá lindo. Nem que... assim, beleza. Cadê um pra cair da janela aí? Então, eu te... Já pensou? Então, eu falei pra ele, pastor, beleza então. O senhor quer lugar? Tá bom. Falei com a molecada, fui falando com um, falando com o outro, já na hora do culto. De repente, levantou todo mundo. Os jovens, levantou tudo. Sentamos tudo no pé do altar. Aí falei pra ele, falei assim, se o senhor falar que precisa de lugar de novo, eu vou pôr eles aqui em cima do altar. Vamos sentar aqui, agora tá aí o lugar. Porque naquela época a igreja ficava cheia, ficava gente pra fora. E aí nós começamos a fazer isso, aí começou a comprar umas cadeiras, tem até umas cadeiras de plástico, tem até hoje lá. E a gente começou a ocupar as cadeiras de plástico do lado ali, né? E assim foi indo. E a gente trabalhando e tal. E aí naquela época trocou a superintendência da nossa região. E o superintendente novo, ele tinha uma visão. E ele começou a ver. E tanto é que um dia, a primeira vez que ele foi visitar a nossa igreja, eu estava lá para tomar conta da mesa de som. Que nesse dia não ia ter louvor, era só reunião. Ia ter 3 reuniões ali, 3 regiões ali presentes. E eles iam ter uma reunião ali com os pastores. E aquele monte de pastor, aquele monte de coisa. E aí no final da reunião ele encostou em mim e falou assim, isso já foi em 2013, né? Já estava já com 60, 70 jovens na igreja mais ou menos. Mas que bênção. Um trabalho, irmão, colocava eles tudo no fundo do quintal, lá em casa, nós fazia festa do brega, nós fazia festa da pizza, irmão, rapaz, nós ia pro monte, e olha, não parava, cara, não parava, era uma coisa de doido. Eu tinha um quintal lá que devia ter uns 20 por 20, mais ou menos assim, eu lonava ele inteiro, porque quando tava muito frio nessa época, lonava ele ali, nós fazia festa do brega, ia música ao vivo, e meus vizinhos era tudo gente boa, porque eles já me conheciam do passado. Tava uma benção. Tava dando graças a Deus, tava tudo certo. Isso aí, não vamos mexer com ele não, deixa ele quietinho. Tá tudo certo aí, tá bom assim. Fazia culto da fogueira no quintal de casa, fazia aquela fogueirona e todo, né? Fazia tudo isso. E vai chamando, o jovem vai chegando, tratava deles, cuidava, tinha tempo de mesa, sabe? Tinha dia que nós íamos, eu e minha esposa, era 5 horas da manhã, ainda tinha uns 10 dentro de casa, e a gente sentado na mesa comendo, e ali falando da palavra, falando do amor de Deus. Tanto que muitos estão firmes até hoje, que se tornaram grandes músicos da nossa cidade, sabe? Pessoas que são reconhecidas, que têm talento mesmo, abençoada por Deus. E em 2013 aconteceu esse encontro com o superintendente nosso.
Aí ele falou assim, ó, você vai falar assim, da onde você me conhece? Mas eu te conheço. E é o seguinte, eu tô precisando de um coordenador regional da Comec, eu não sabia nem o que era. Eu falei, que Comec? Que é isso? Não, Ministério de Música, Arte, começou a falar, né? Então, e é assim, ou é sim ou é sim, não deu nem opção pra mim, é assim ou é sim. Eu vi que você tá trabalhando, que você tá fazendo aí o trabalho com o pastor Cláudio, então o cargo é seu. Eu falei, ixi, tá bom, né? Vamos ver, não sabia nem o que ia fazer, porque, ô Vitor, eu nunca tive pretensão eu nunca galguei isso. Entendeu? Nunca foi meu foco. Meu foco era ensinar aqueles meninos, da mesma forma que foi colocado no meu coração, que eu preciso amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo para mim mesmo. Mas isso é muito... Isso é algo que eu me identifico bastante, que é quando a gente está focado não em cargos, mas em fazer aquilo que precisa ser feito, as coisas Deus vai atribuindo. Sim. Então, poxa, agora você precisa de algo a mais e Deus vai acrescentando isso, né? Quando o nosso coração está focado em cuidar da ovelha, sim, Deus vai dando mais ovelha para você cuidar, porque você está cuidando bem, ensinando a ovelha a cuidar de ovelha, sim, e ao mesmo tempo isso vai fluindo, né? É natural, né? E ainda não tinha na quadrangular aquele trabalho de célula ainda, estava começando alguma coisa lá no Pará ainda naquela época. Sim. Nem tinha esse trabalho ainda, né? Então a gente fazia mesmo ali trabalho de reunião mesmo, reunia eles ali. Reunião e bagunça. Bagunça e por fim era o amor, era a palavra de Deus, era a oração, né? E um aconselhamento acerca de, eu quero namorar o fulano, o ciclano, o outro tal. Então era tudo isso, né? Uhum. E Deus sempre dando direção, a gente sempre buscando base bíblica para falar com eles. E aí em 2013 eu assumi como coordenador da Comec, coordenador regional. Já era pastor ainda não? Não, imagina, nada. Fugindo mais que... Não era. Aí em 2013, eu tinha um coordenador de jovem que era top, cara, da nossa região. E eu tinha muito contato com ele por causa dessa questão de sempre ajudar e servir, entendeu? Ser pau pra toda a obra, né? Eu me lembro no regional que o pastor... nem regional não foi, distrital, o pastor Rinaldi fez lá em... Pastor Everaldo, não foi nem o pastor Rinaldi. Em Bauru. E a minha igreja, isso foi em 2013 também, a minha igreja foi a igreja que mais levou jovens nesse distrital. Bacana. A minha igreja. E depois disso a gente assumiu e tinha esse coordenador de jovens que era muito amigo nosso, uma benção, só que aí a mulher ficou grávida e precisou sair. Ele sentiu que era a hora dele, né? Gêmeos também, né? Gêmeos? Gêmeas. E aí ele parou. E aí o superintendente, o pastor, ele falou assim, eu não vou trazer outro não, cara. Você tá com um, quem tem um tem dois. Você fica com as duas coordenações. Com a Comec e com os jovens. Porque ele tava gostando do trabalho que a gente tava fazendo ali, né? Porque eu tava fazendo algo que nunca foi feito. Deus, ele dá uma visão de além de a gente ser humilde também, de ser servo, de unidade. A gente tem que ser unido. E eu entrei ali num campo minado, que infelizmente ali eu fui ver que tinha alguns pastores que já não se encaixavam, né? E aí eu comecei a ir pelas beiradas, fazer amizade com um, fazer amizade com o outro. O que eu fiz? Eu montei um grupo de louvor regional. Que legal. Pegava um daqui, um dali. E aí eu montava aqui, eu tinha um cara muito bom comigo na época, chamado Fabiano. O cara é profissional, cara. Maestro, que você der na mão dele, ele toca. Né? Lá de Duartina ele. E ele falou pra mim, André, eu consigo pôr o repertório nosso no Drops, todo mundo ensaia, tem uns playback, o pessoal da voz ensaiar, eu ponho aqui os músicos, eu faço instrumental de cada um, jogo aqui também. E ali começamos, irmão, porque não dava pra ensaiar, a região era grande. Uhum. Entendeu? Eu era de Pirajuí, a sede era em Lençóis Paulista. O outro era aqui de Duartina. Você tá entendendo? O outro de Arealva, o outro de Agudos. Então não dava pra ficar ensaiando, então a gente tinha que ir pelo Drops. E chegava lá... Deu certo.
Deu certo que a gente chegava sempre uma meia hora antes, uma hora antes, e a gente dava uma passada junto, entendeu? No dia da Santa Ceia Regional. E deu certo. E aí o superintendente viu o nosso trabalho, falou, então, cara, toma o que é seu também aí, fica aí com os dois. Com os jovens também. E eu, amém, vambora, né? Estamos aí para somar, para abençoar. E nossa região, irmão, nunca tinha feito retiro de jovens e adolescentes regional, nunca tinha feito. E o primeiro retiro que nós fomos fazer, meu irmão, que barreira, cara. Já de cara teve um pastor que falou assim, eu não vou me envolver com isso aí não, cara. Isso aí você vê o que você faz aí, que eu não quero... Ixi, isso aí vai sair fumaça, vai dar pano pra manga, desse jeito. Eu falei, não, é comigo mesmo, eu gosto dessas coisas. Sempre gostei de desafio. Mas isso que é interessante, que é a gente entender o jovem que tá chegando agora, né? E sabe o que ele tá vivendo. Sim. Quando você teve um líder, um discipulador, um pastor que cuidou de você e tolerou, né? Porque eu acho que é um ponto importante. Tolerou muitas coisas, foi sendo paciente. O líder jovem, ele tem que ter isso. Tem que ter. Cara... Porque é muito difícil. Então, mas ele só, tem que ter esse... Eu só vamos lá, eu essa acredito identidade em você. Através do que o pastor fez por mim. Exatamente. Por isso eu volto a falar, é importantíssimo a igreja resgatar isso. Não só pastores ou líderes. Porque pra mim, tem muita gente na igreja que é pastor e não sabe que é pastor. Uma pessoa que faz um discipulado 1 a 1, ela é pastor. Tá pastoreando. Tá Cuidando pastoreando. de uma célula, 5 pessoas, mas... A pessoa que cuida de uma célula é pastor. Entendeu? Então, isso aí precisa trazer de volta pra igreja. Sim. A igreja não tá precisando, sabe, de... não, porque você vai ser isso, você vai... A igreja tá precisando de humildade, sabe? Um espírito de servo, entendeu? E unidade. É o que a igreja precisa. É isso aí. Se a gente conseguir trazer isso de volta para dentro da igreja, irmão, Mateus 6,33 já tá aí do nosso lado. Uma coisa que eu quero falar pra galera aqui, entender muito bem o que o Bispo André tá falando aqui, é que a gente precisa entender. Isso não é uma crítica. É que quando existe uma visão de liderança, Deus dá a visão do que falta. Então, quando a gente tem uma liderança conduzindo as coisas, a gente vai ter sempre uma direção de, olha, isso aqui tá faltando, precisamos atuar em cima disso. Então, isso não é para gerar um pensamento crítico e você juntar com opiniões, às vezes com desgostos da sua vida e levar isso para um ponto de, tá vendo, a igreja falta isso, a igreja falta aquilo, aí junta com o mundo que tá falando que a igreja falta amor e a igreja falta um monte de coisa. É muito importante a gente deixar claro isso aqui para vocês compreenderem que a visão de liderança, Deus dá a visão do que eu preciso fazer. Então, se eu vejo um buraco na parede da igreja... Eu preciso tampar o buraco. Eu sou responsável. Eu não posso ficar falando pro outro fazer. Exatamente. Entendeu? Então, assim, esse é um ponto muito importante. Então, a gente tá conversando aqui sobre um tema que ele é extremamente importante. Mas a gente tá nessa função tapando esse buraco. Com certeza. E queremos gerar não só nós, mas porque a seara é grande, né? O desejo é criar outros tampadores de buraco. Exatamente. Vamos tampar os buracos junto com a gente, né? Porque a gente vê um problema que muitas vezes não é só na nossa igreja. Porque graças a Deus, a nossa igreja, irmãos, é uma bênção. Com certeza. Quadrangular Família Global é uma bênção. A nossa visão, ela é abençoada. Só que a gente vê que existem outras igrejas, né? Sim. Existem outras denominações que podem crescer com isso, né? Com certeza. E pegar um pouco dessa visão, né? E esse está dentro do nosso objetivo. Esse é o nosso objetivo, né? A gente não pode ficar criando pessoas que têm um senso de criticar, de apontar erro. Exatamente. Porque, volto a falar para vocês, só apenas um pode te julgar, me julgar, nos julgar. Mais ninguém. Só Deus. Só Ele pode julgar a igreja, julgar os homens, independente das condições deles. Só Deus. Mas o fulano faz isso, faz aquilo. O problema é ele com Deus. O meu papel e o seu é reino. É ganhar almas. É tampar buraco. É lavar banheiro, se precisar. Esse é o nosso papel. É dar carona pro irmão que não tem carro, mora longe da igreja.
O nosso papel é esse. E buscar, né? Porque assim, às vezes a gente pega um discípulo, ou tá chegando alguém na nossa célula, tá chegando alguém no nosso cerco, aí a pessoa vem um culto 2 e você já deixa ele. Aí ele começa a descambar tudo de novo. Né? Começa já tem que acompanhar, trazer pra perto e vir, vamos junto. Eu sempre uso, Vitor, e dá sempre resultado para as pessoas que elas param para pensar, é a seguinte, ó. Quando Deus colocar alguém para você ajudar, trabalhar, trazer para Cristo, essa pessoa vai te dar muito problema. Vai chegar uma hora que você não vai aguentar mais. Fala mal de você, fala mal de... Aí nessa hora eu quero te trazer uma chave para você não parar, não desanimar. Pensa assim, ó. Um dia, esse mesmo trabalho que essa fulana tá me dando, esse fulano tá me dando, eu dei para alguém. E se eu estou aqui, as pessoas que eu dei trabalho tiveram paciência comigo. Tolerância, né? Tiveram tolerância. Entendeu? Então pensa nisso. Não chuta o balde, não. Porque tem pessoas... Porque às vezes tem discípulo que realmente tira o discipulador do giro, né? Tem discípulo que é uma benção. Mas a gente tem que entender, cara. É orar. E isso é uma coisa que eu acho que é muito legal também, pastor. É a gente entender é que assim, é muito difícil você falar pro imaturo ter maturidade, né? Sim. Mas entender que a liderança, ela vai ter erros também, cara. Vai ter dia que aquele irmão que tá discipulando muito, ele pode perder um pouco da essência de Deus ali e errar com alguém. Sim. A grande humildade, que é o que você falou, ó, falta humildade. Aí a gente fala assim, pô, erramos aqui, vem aqui, ó, me perdoa. Né? Não sou perfeito. E porque tem gente que vê um erro do pastor, de um líder, de uma pessoa que tá ali na igreja e fala assim, mas tá me julgando. Talvez aquela pessoa nem sabe que ela errou. Aí quando ela cair por si, talvez o Espírito Santo trabalhe em toda a igreja, né? Então vai ter esse aí. A pessoa não sabe nem o que ela fez. Então o legal mesmo aí de tudo isso aí é um bate-papo, é trocar uma ideia, entendeu? Ser bem franco, sincero, não ficar empurrando as coisas com a barriga e nem ocultando as coisas. Porque aí depois isso aí vai criando, vai crescendo. Daqui a pouco, meu irmão, racha a igreja, sai um grupo, outro grupo, aí não é legal. Sim. O legal é resolver. E igual você disse aí, todo mundo vai errar. Ninguém tá isento do erro. Ninguém tá livre do erro. Todos nós vamos errar. E eu pensava muito que pastor não errava, mas erra. Entendeu? Não tem jeito. Nós somos sujeitos, somos homens. Né? Mas o legal de tudo isso é a gente ter a humildade e reconhecer o nosso erro. Isso é muito importante. Entendeu? Voltar de novo pro ponto de partida. Opa, peraí, vem cá. E algo que você falou é muito importante, né? A gente ter a humildade sempre de reconhecer, né? Jesus, ele nos coloca nessa posição, porque quando eu sei que eu já errei, então eu olho para a pessoa que está errando comigo e eu sou compreensivo. Olha, que é o que Jesus fala sobre o perdão, né? É o que Jesus fala sobre o perdão. Você devia muito, passou, a sua dívida foi zerada. Aí agora tem uma pessoa que tá te devendo... E você não vai perdoar? A sua dívida com o seu irmão, ela é pequena perto da sua dívida com Deus, né? Com Deus, não tem nem comparação. Então, é um ponto, mas às vezes a gente só olha isso para quem é menor e não olha isso para quem é maior, tá né? Errado. E é importante a gente trazer essa mensagem para a igreja, tipo assim, pô, olha pro seu pastor, olhe para sua igreja, né? E pense assim, se falhar comigo, Deus me perdoou, então eu preciso perdoar e eu vou continuar caminhando junto. Com certeza. E eu vou continuar dando o meu melhor. Não posso parar. E eu não vou parar por conta disso, porque é o que o diabo quer, né? Sim. A gente sabe que é o que... A gente amadurece nos erros, né? Sim. A gente só cresce nos erros. Então se não errar... Não vai crescer. Tem como. Não vai mudar. Mas aí, pastor, dentro dessa coordenação de jovens, coordenação de músicos... Entrei num trabalho que nunca foi feito. 36 igrejas, nunca tinha sido feito um retiro regional. Aí lá vai o André. Aí primeiro, para você fazer algo na proporção que a gente queria fazer, você precisa ter discípulo. Não tinha ninguém. A região não conhecia ninguém. Conhecia um ou outro que era de cidade mais próxima, né? Mas não conhecia todos.
Porque se você quer fazer algo, construir algo, você precisa de parceiros, precisa de gente junto com você. Não dá pra fazer nada sozinho. Sozinho ninguém vai... Ó, sozinho você pode ir mais rápido. Mas quando você vai com mais gente, você vai muito mais longe, cara. Isso é verdade. Mas muito mais longe. Sozinho você não consegue carregar o que você precisa. Agora com outras pessoas... O fardo fica mais leve. Mais leve e ainda sobra mãos. Sim. Entendeu? Então é o que nós precisamos muitas vezes meditar e trazer para nossas vidas. E aí comecei um trabalho lá com eles, né? Assumi olha que loucura, assumi isso, a coordenadoria, em dezembro de 2013 e o carnaval, o retiro já era em março. Nossa, 3 meses. Aí tive que levantar os líderes, mas aí o que acontece? Eu já tinha passado por um processo, depois eu comecei a entender o que Deus fez na minha vida. Deus, ele me deu esse processo de ser um líder local, né? E tudo aquilo que eu fiz regionalmente teve um ponto de partida que foi através da liderança local, experiência que eu tive. Então, quando eu olhava para a minha liderança local, eu tinha um tesoureiro, eu tinha um secretário, eu tinha alguém que na minha ausência respondia. Então eu trouxe isso tudo pro regional, né? E fazia reuniões. Então, de tempo em tempo a gente sentava, se reunia, batia um papo presencialmente. Sim. Não era ainda celular, porque nem todo mundo tinha ainda o WhatsApp nessa época, né? Era a época que o WhatsApp estava começando, acho que foi o WhatsApp começou em 2012, 2013, mais ou menos por aí, se eu não tiver enganado. Não lembro não. Mas deve ser. Foi por aí. E começamos ali, né? A traçar o que nós... Aí tudo que a gente tinha feito, que deu certo, colocar no papel. Ó, eu acho legal a gente fazer uma gincana com todo mundo, dividir 4 equipes. A gente podia... A guerra tá formada. né? Entendeu? Vamos fazer aqui. A gente podia fazer... com desenhos, mas aí precisa fazer desenho de cartolina e tal, dar tema bíblico pros caras desenhar e coisa. Pô, a gente pode fazer também aqui um culto aqui de vamos falar, romântico, né? Na intenção assim, entendeu? Coisa que a gente tinha feito já local. Sim. Podemos fazer o jantar de gala. Jantar de gala, podemos fazer um culto do brega. E rapaz, se você olhar no meu Facebook lá, você vai ver que tudo isso teve nos retiros, e você vai me ver ali junto com eles, entendeu? Teve retiro com o tal de peruca, uma festa, bem louco mesmo, né? Um bagulho bem doido, né? Por quê? Eu não posso falar para eles, a gente que lidera, a gente não pode falar assim, vamos, ou melhor, vai, quer dizer, vai, eu tenho que falar vamos. Sim. Tem que ir junto. Então, se eu vou plantar uma ideia, eu preciso fazer parte dessa ideia para acontecer. Tem que estar lá. É muito legal essa coisa que você falou aí. Eu me identifico muito no que a gente faz aqui, nos nossos acampamentos e tudo mais, que é justamente esse fazer coisas estranhas, né? Fora da caixa, porque é o que o jovem... O jovem é fora da caixa pra antiga geração. Ele sempre vai ser fora. A gente, quando era jovem, era fora, mais novo, né? Sim. Quanto mais novo você tá fora do escopo da outra geração. Sim. E o líder ele precisa construir cerca, né? Construir cerca. É fácil, a gente vai construindo cerca. Então o jovem precisa gastar energia que gaste dentro da igreja, viu? Eu fico maluco. Tem pai que fala assim: você vai morar dentro da igreja agora? Irmão. Deixa eu morar, é melhor eu morar aqui do que na balada. Meu pastor Cláudio era tão top da quadrangular, primeiro quadrangular que eu fui líder jovem, que ele deixava eu fazer o que eu quisesse na igreja, cara. Não, meu pai também deixa, graças a Deus. Naquele tempo, 2010, 2011, aquele tabu de religiosidade, nossa, exalando, aquela coiseira toda. E meu pastor, ele deixou, cara. Falei, pastor, primeiro eu vendia pra ele, né? Aí, tem que pegar autorização, né? Você não pode sair fazendo loucura, pastor, sem autorização. Eu quero fazer um culto preto e branco na igreja e tal, com os jovens e não sei o quê. Mas o que você vai fazer? Eu olhava desconfiado, mas o que você vai fazer lá? O que você tá pensando? Não, eu quero decorar a igreja, tudo com preto e branco e não sei o quê e tal, um negócio da hora, diferente. Aí, o que você vai fazer lá, André? Fala aí. Eu saquei uma bola de isopor, toda colada com vidro. Os vidrinhos, falei, eu quero pôr essas bolas dentro da igreja, assim, colocar luz nela. E ele, mas os jovens gostam disso? Pastor, benção, é benção. Pode fazer, eu vou estar lá. E ele ia, cara.
Ele participava do culto, ele tava lá. Opa! Ele participava do culto, ele tava lá. Cara, e apoiava. Eu lembro de um outro culto que a gente fez, culto quadrangular. Eu peguei todas as cores quadrangular da igreja e os símbolos. Mas nisso eu queria também ensinar eles a simbologia da igreja. Sim. E eu pendurei todos os símbolos da igreja inteira. E ali nós falamos sobre os temas, sobre simbologia no culto. Sabe, ele apoiava, cara. Isso e era uma benção. Então essas coisas eu fui trazendo para o regional. E foi dando certo. E o superintendente me deu liberdade. Conseguimos aí, na época, 300 e poucas inscrições nós fizemos. Eu montei uma igreja, eu fiz um negócio. Nós fizemos um negócio, né? E Jesus nos abençoou tanto que quando viram o que nós fizemos, as pessoas não acreditavam. Porque, irmão, nós conseguimos um local em Duartina, era uma quadra, era uma escola, né? Tinha piscina, piscina olímpica, liberou a piscina. E na quadra, eu montei a igreja na quadra e para cobrir essa quadra. Eu acho que eu vi uma foto disso aí. E para cobrir essa quadra? Eu olhei pra lá, olhei pra cá. Vocês foram no seu Instagram que eu tava vendo isso? Aí falei, vou puxar umas lonas, né? Puxar umas lonas aí. Ah, mas não vai dar, não tem como. Tem que ter um maço no meio. Pô, uma lona de circo, então dá certo. Aí fui falar com o cara, você tem uma lona de circo? Tem. Cobre uma quadra? Cobre, até mais se quiser. Só que a quadra é cimento, André. Precisa de uma parte de chão, de terra pra gente colocar a base. Falei, putz, não vai dar também. O que daria pra fazer? Falei pro cara, você tem que pôr tenda. Falei, rapaz, mas tenda é caro. Não, cara, vamos pôr. Irmão, eu sei que nós montamos uma quadra lá 20 por 20, uma igreja 20 por 20. Nossa, colocamos 4 tendas de 10 por 10. Ficou uma igreja de 20 por 20. Esse foi o nosso primeiro retiro. Aí veio Além do Véu, Ronaldo Bezerra, Giovanni Si, Rick de Gílio, pastor Rinaldi, nunca tinha... Olha, eu ouvi da pastora Everaldo falar isso pra mim, eu nunca tinha ouvido a região de Agudos, eu nem sabia que existia, não tinha expressão nenhuma. E hoje, olha que bênção que é isso aqui. Não sabia. Então, trabalho que o Senhor fez ali através de nós ali foi algo muito abençoado. Pô, pastor, dentro disso eu acho muito interessante, porque eu ouvi uma frase outro dia que me incomodou um pouco, que era que como se fosse assim, Deus chamou alguns para coisas grandes e outros não. E não existe isso. Não. Existe você olhar uma necessidade de uma cidade, Sim. Existe a sua indignação, o quanto é você inconformado. Sim. E ir pra cima. Então, se eu me conformo que os jovens da minha cidade não são jovens que se engajam com o reino. Ah, não, a nossa igreja aqui, ela não vai alcançar. Olha, as pessoas não ficam. Não vai mesmo. Aí não vai acontecer, Não cara. vai acontecer. Agora, quando você olha e fala assim, eu estou indignado com a condição dos jovens da minha cidade. E me disponho E a eu fazer. eu vou meu irmão. sangrar a minha vida, mas eu vou mudar essa realidade pela força de Jesus, cara. E não vai nessa acontecer, hora aí. nessa hora que você faz uma tenda lá, abre a quadra. Nessa hora aí que o Espírito Santo baixa. Sabe, irmão? E realiza as coisas grandiosas. Porque eu acho que por isso que eu falei, eu amo muito a ideia do Inconformados, porque tem que ser, isso tem que estar em nós. Tem que estar na liderança de todo lugar, cara. Sim. Porque a igreja ela não é pequena. Não. Deus não é pequeno. Então Deus não gerou nenhuma igreja para ser pequena. Não. Não que isso seja um problema de ser. Isso é um ponto. Minha igreja ela é pequena. Ótimo, ame sua igreja, continue trabalhando, mas não se conforme com o tamanho. Não. Porque Deus é maior. Então, quanto mais gente ali, não é status, é diferente. É diferente. Não é status, é assim, quanto mais gente, é mais vidas Mais aceitando vidas sendo Jesus. É mais pessoas sendo salvas, mais pessoas alcançado, o sendo reino alcançado. crescendo, é diferente. É A menos visão drogas, outra. menos prostituição. Isso daí é desculpa de quem é preguiçoso. Exatamente. Quem não quer trabalhar. Né? Eu passei, eu tô igual o Paulo. Passei pelo muito, sobrevivi com muito, e estamos passando às vezes pelo pouco, também aprendemos a viver pelo pouco. A minha igreja, em 2 anos, bateu aí 160, 170 membros. 2 anos. Só que depois da pandemia, muitos não voltaram, e até hoje não voltou, e Deus está levantando novas pessoas.
Mas a questão não são números, mas é o coração. sim. Por exemplo, eu tô começando aqui uma liderança de jovens e eu tenho eu e mais 3. Ótimo. Só tem eu. Não tem jovens, só tem eu. Vão Eu sou o desbravar. único. Então vai pra cima. Vão desbravar. É esse. Você tem amigos, tem escola. Exato. Pra quem tá em escola, tem amigos. Você tem primo que às vezes mora perto com você ali, irmãos. Sabe, é igual Celo, eu gosto de falar assim, quanto menos gente tem, é melhor porque você fica mais incomodado. Sim, com Quanto certeza. mais incomodado você ficar com pouco, às vezes Deus coloca a gente numa situação de ter menos pra gente se incomodar Sim. com aquilo. Só que porque quando a gente tem muito é confortável. Quando você tem muita gente na sua célula, é confortável. Para que eu vou chamar mais um visitante? Já não tá cabendo mais onde tem gente. Então multiplica pra você ver. Ah, mas eu sei. Então multiplica. Porque aí quando a gente multiplica, aí gera aquela indignação. E é uma coisa muito legal de a gente trazer, né, pra galera que tá assistindo. É assim, cara, eu não sei de que igreja que você é, mas saiba que se você é 2, 3, não queira estar só na igreja que tem 100 jovens, Não. na igreja que tem 500 jovens, na igreja que tem... Isso tá errado. Tem que querer estar em todos os lugares. Você tem que querer gerar isso, né? Quando Deus eu quero fala- gerar na minha igreja um crescimento local, né? Quando o Espírito Santo fala que você é bênção, você não é bênção só em lugares grandes. É num todo. Exatamente. É isso que nós precisamos entender, entendeu? A gente não pode, tipo, eu vou escolher onde você é bênção. Não é assim. Exatamente. Não é dessa forma que o Senhor Não, trabalha. é porque tem uma estrutura melhor, Não, porque tem um som melhor. Não, tudo isso tá não. errado, cara. Irmão, Mas jovem vai muito nesse embalo. o mesmo Deus que está na estrutura está debaixo da árvore. O mesmo Jesus que estava na multidão lá, né? 3.000, 4.000, 5.000 pessoas ouvindo ele falar. Aquele mesmo Jesus, ele também estava falando aos 12 na Santa Ceia, com a mesma amor, com a mesma paixão, entendeu? Com a mesma vigor. Então, da mesma forma, nós temos que ser nós também. Sim. Em todos os lugares, onde independente, Senhor, Ele te colocou numa condição, certo? Certo. Mas você não tem direito de impor o que você vai fazer. Exato. Não. Ele te colocou. Se Ele te colocou, é porque Ele acredita que você entendeu a visão. E aí o teu papel é o quê? Colocar em prática tudo aquilo que você fazia desde quando você começou lá atrás. Mas sabe o que eu acho que é muito legal dentro disso? É assim, meus jovens da minha igreja não são animados. Então seja animado por eles. Cara, Seja você a animação desses caras. Mas eles estão tudo desviados. Então seja o único crente Seja que o traz cara, eles. meu. Porque é muito fácil você falar assim, eu queria estar. Seja o Eu queria cara. estar eu queria ser filho do fulano, né? O adolescente ele tem isso, né? Eu queria ser filho do fulano, eu queria estar na igreja do fulano. Não, cara, você pode trazer uma transformação no seu ambiente. É o que você falou. A pastora falou que nunca viu a região de vocês. Mas é porque surgiu uma indignação no coração. surgiu uma indignação. Ficou inconformado, nós não vamos fazer. quero deixar do jeito que tá, eu vou transformar. Vamos pra cima. Inconformado é isso, entendeu? Esse negócio eu sou inconformado só no evento, só no congresso, é facinho. Tem que ser conformado com o mundo, meu irmão. Conformado com a situação que muitas vezes estão vivendo. E ir pra cima, cara. É ir pro confronto, é não ter medo. Ter base bíblica. Para ter base bíblica, você tem que estar enganjado numa igreja, sendo discipulado. Entendeu? Então põe isso na sua cabeça. Vai pra cima, faz a diferença. E voltando lá, a gente tá fazendo umas pausas, mas tá muito bom, gente. Deixa o like aí, deixa o like, comentários, escreve aí que se Deus tá falando com você. Compartilha, né? Compartilha. É isso aí que Deus vai abençoar muito mais pessoas através dessa mensagem aqui. Mas vamos lá que tem bastante tempo ainda pra nós conversar. E aí assim, o maior contato que eu fui ter mesmo assim com o servir, isso agora você vai... Porque isso eu falo muito pouco sobre isso. Não tive ainda uma oportunidade, tempo, né? Mas o meu maior contato em serviço, sabe onde foi? Você tem uma ideia, não? Não. Foi no nosso congresso Inconformados. Ali foi a minha escola para tirar o diploma de servo. Foi ali.
Porque eu me vi em situações, o pastor Fabinho, complicadas, entendeu? Irmão, não é fácil. Você trabalhar com 100 jovens no acampamento é tranquilo. Agora, para experimentar trabalhar com 8.000. E ali você tem a responsabilidade, porque é um nome, né? O nome de Jesus é zelar, Sim. né? Responsabilidade que ninguém seja roubado, que os mesmos 8.000 voltem no mesmo número para casa, entendeu? Que ninguém ali brigue com ninguém, não saia na mão. Não... Porque junto com o crente a gente tá trabalhando evangelístico, tudo, né? Ia tudo. Ia tudo. Não. Assim como era lá nos retiros que a gente fazia na região, que o pessoal vinha, e isso que era o ápice do retiro é isso. O meu superintendente, ele falava isso para mim: André, o ápice do retiro é agora. Como assim agora? Eu demorei para cair a ficha. É no final, irmão. É na hora do apelo. Porque é nessa hora aí que o Espírito Santo vai tocar com quem tá com droga, quem tá com alguma coisa escondida, os caras vão trazer aqui. É nessa hora que eles vão ter o primeiro contato com Jesus. Aqueles que não conhecem ainda vão conhecer. Então essa hora lá você precisa ser muito usado por Deus, dá muita liberdade, você precisa estar pronto, você precisa estar jejuando, orando, tá pronto para isso. Desse jeito. Os primeiros dias de retiro, ele conduzia. Tipo assim, eu tava passando por um discipulado. Entendeu? Ele tava me discipulando. Tava fazendo pra você ver como que tinha que fazer. E aí eu lembro que quando chegou no retiro de 2016, ele falou: agora é com você, querido. E nesse retiro nós trouxemos Tom Carf, uns caras top também, sempre tinha uns caras legais, né? E ali, irmão, eu me lembro que no último dia, na terça-feira, eu ministrei, né? Sempre ministrava por último, quando sobrava a voz, porque chegava no fim do acampamento, eu tava rouquíssimo. Eu já tava sem voz. E ali foi o ápice, cara, aquele mover, as pessoas aceitando Jesus, as pessoas recebendo a unção, as pessoas, sabe aquela coisa espontânea que acontece quando o Senhor está na casa? As pessoas se ajoelham, se entregam, se rendem, choram, sabe? E ali você vê muitos reconhecendo Jesus como Salvador, as pessoas entregando as trouxinhas que estavam com baseado, alguns com baseado já rolado, já pronto, né? Outros com camisinha, outros e vinha entregar. Caramba. Irmão. Top. E a gente passou por muitos momentos iguais a esse. E foi bênção. E quando eu fui para Inconformados, mesmo que eu já tinha esse espírito, né, de querer servir, mas lá eu fui posto mais à prova ainda, porque era muita gente. E outra, eu vi que eu era crente mesmo, foi no Conformados. Porque, cara, imagina, diante do trono, no ápice, todo mundo queria ver o diante do trono. Na hora do diante do trono tocar no Inconformados, eu tô alojando as pessoas. Tô lá ajudando as pessoas. É de doer, cara. Meu Deus do céu. E eu ficava... Meu Deus, diante do trono tá tocando, tá? Aí ficava ouvindo um pouquinho, aí mandava no rádio: ó, você tá ouvindo, tá cantando lá, ó. Eu posso dizer que a gente experimentou desse servir aí nesse último Inconformados, que a gente ficou lá revezando e tudo mais, e tinha hora que às vezes um falava assim: pô, queria muito ver esse cara cantar. Aí eu falava assim: não, vai lá, vai, salve lá, vai. Aí às vezes eu descia e ia revezando alguns jovens que a gente tava servindo lá. Sim, e, cara, compartilha que eu sei que essa dor, ela aí você vê que você realmente você é servo, você é cristão, você tá pra servir mesmo, sabe? E a gente tava ali e se entregava e dava o melhor, entendeu? Acabava de alojar todo mundo, aí tinha que ajudar, porque infelizmente muita gente quer tirar foto, quer isso, quer aquilo, aquilo outro, e se a gente não cuidar, acaba virando bagunça. Sim. Né? Então, enquanto as pessoas estão lá recebendo, muitos de nós estamos trabalhando, cuidando ali, ó. Teve uma época que a gente tinha que correr a estância inteira da árvore da vida ali. E lá é grande, cara, é grande. E o subidão que tem, decidão, subidão. Então a gente fazia, mas sempre com amor, sabe, irmão? Eu me lembro de um dia, 5 horas da manhã. Olha só, 5 horas da manhã. Eu já tinha acabado de deitar na cama. De repente, entrou um dos amarelinhos ali, que na época nós usávamos colete amarelo. Pastor André. Me chamavam de pastor, mas não era pastor ainda. Ó,
eu vi uma menina lá no alojamento, lá não sei aonde, descendo. Falei, ixi, nós levantamos tudo, fomos correndo, papá. E daqui a pouco só vi o vulto da menina correndo lá em cima. E foi lá, papá, voltando pro alojamento dela e nós atrás. Vamos ver, tal. Chegamos lá. O cara Meu que tava Deus. lá junto com ela lá, não que era da mesma turma ali, da mesma igreja, já achou ruim. O cara achou ruim que nós estávamos ver o que tá acontecendo, porque não acreditou que ela tava no meio da rua aquela hora, correndo, né? E nós fomos ver, enquanto uns foram atrás dela, outros foram ver de onde ela veio. E achou de onde ela veio. E realmente ela estava num alojamento de homens, de meninos. E aí chegamos lá para falar, conversar, que não podia e tal, não sei o quê. E o cara encrespou. E aí todo mundo com a adrenalina lá em cima, cara. O sangue já fervendo. E eu tinha uns comigo, os caras lá leal mesmo. Eu tinha uns Pedro comigo, cara. Mas os caras... Sacar da espada, matar esse Os cara. caras... Oh, meu, isso é brincadeira. É que graças a Deus, o Espírito Santo, né? Nós chegamos lá e nós somos pacificadores, irmão. Não dá pra levar a confusão. Não. Aí eu falei, gente, é assim, ó. A gente tá todo mundo em paz. E eu até falei pro rapaz, falei assim, me perdoe, mas ela tava lá e a gente precisa corrigir isso, não pode acontecer isso. Cadê o pastor de vocês, o líder de vocês? Cadê quem que é? Ele, sou eu mesmo. Então. Aí piorou, né? Entendeu? Então, você mais do que ninguém sabe que o nosso papel é pacificar as coisas, saber o que tá acontecendo. Porque aqui, aí eu até expliquei, esses meninos não dormiram ainda. Eles não dormiram ainda e a responsabilidade está sobre nós. E aí conversamos lá e tal, tiramos tudo, demos uma volta na conversa ali, tudo, apaziguamos, graças a Deus, voltamos. Aí no culto da manhã, ela veio me procurar. Ela veio me falar com o pastor dela. Aí eu falei, Jesus te ama. Aí ele me falou que ela nem é cristã, ela era. Eu falei, Jesus te ama, tem uma obra na sua vida. E ali ela conheceu a Jesus, aceitou Jesus, né? Acompanho ela no Tá vendo como a correção é importante, né? É importante. Porque faz a pessoa refletir que, peraí, não é assim. Ali Esse não era ambiente não é pra isso. Ali não era lugar pra isso. Não é o lugar pra isso. E aí a pessoa cai em si, poxa, peraí, deixa eu ouvir então o que é que eu tô aqui, E né? a minha preocupação era de ali, né, no última noite ali, o pessoal bravo, né? Porque se não tem alguém pra pacificar ali, né, e o cara não me conhecia, até ameaçou de vir pra cima, aí um dos Pedros já falou, opa, rapaz, e já começou o negócio a ficar um pouco mais grosso. E aí eu, calma, já tirei todo mundo, deixa só eu aqui, vamos todo mundo, vai. Fiquei eu só conversando, tal. Enfim, deu tudo certo. Voltamos. Faz parte, né, pastor? Faz parte. Voltamos na quantidade certa pra casa. Voltou o mesmo número que chegou. Mas aí, Deus, pastor, uma coisa que eu queria perguntar pra ti é como que tem sido pra você como bispo, pai, né? Ser pai, pastor de uma igreja local, bispo de uma região e coordenador aí. Coordenador não, é o líder aí do Brasil aí com relação ao Inconformados na Quadrangular Família Global, né? Como que tem sido a sua dinâmica, né? E aí até empreendedor também, né? Posso colocar aqui. Trabalho bastante. Como que você tem conseguido conciliar? Porque muitos jovens hoje têm uma visão de que às vezes se confunde. Eu tenho que trabalhar para Jesus e aí às vezes eu tenho que parar minha vida. E muitas vezes você tem aqui várias atividades, né? Mesmo sendo pai, mesmo sendo esposo e sendo aí líder local, de maneira regional e até aí com os jovens a nível Brasil. Como que tem sido para você essa gestão de tempo, de recurso, de tudo? Porque imagino que deva ser bem complexo. Você sabe que antes de eu falar bem assim sobre isso, eu quero falar sobre algo antes que vai fazer sentido, é isso que você está falando. Quando eu trabalhei regionalmente, eu criei amizade, conheci pessoas, né? E uma delas foi o pastor Rinaldi, pastor Everaldo, pastor Fabinho, pessoas que somaram na minha vida. E uma vez no Inconformados, o pastor Rinaldi falou pra mim, André, eu fui entregar uma lembrança pra ele, um mimo, né? Que a gente sempre tem ainda até hoje de fazer isso com quem é nosso líder, né? A gente leva uma lembrança, dá um mimo, né? Isso aí é honrar, né? Honrar. Não precisa ser um iPhone, nada disso aí, né? Tem que ser aquilo que eu sou melhor, né? Aí eu dei pra ele aquilo que eu tinha na hora, né? Ali, eu lembro até hoje que era
é um kit de shampoo, creme de cabelo, barbear e tal, né? E eu falei para ele que ele me inspirava, né? Como homem de Deus, ele me inspirava ali, eu via muito de Deus na vida dele, porque eu vi Deus curar pessoas através dele, sabe? Ele teve um encontro em Nashville lá, que ele participou e recebeu essa unção na vida dele, e eu vi pessoas que não ouviam voltar até a audição. Sim, né? Aconteceu aqui também. Pessoas com a mão aqui que estava operada, não mexia mais, não dobrava os pulsos. Né? Eu vi ali na hora, através da oração dele, na minha região, pessoas com problema físico, deficiência, ele orar para a pessoa ser curada, pessoa com câncer, né? Então eu falei para ele, pastor, o senhor me inspira muito, né? E a minha oração é para que um dia eu tenha essa unção sobre a minha vida, né? Sim. E ele virou para mim e falou assim, André, na verdade, você me inspira. E eu tenho um maior carinho pela tua pessoa, mesmo a gente não tá tão perto, né? Por causa que tantos afazeres e coisas, mas eu acompanho você. E a sua humildade, sabe? Essa vontade que você tem de ajudar as pessoas, isso daí me ajudou já muito também. Você me inspira. E ele falou para mim. Então isso não saiu do meu coração. E aí ele me deu um boné, né? E a gente nunca pensou que a Quadrangular Família Global ia existir, nem pensava nisso. E naquele momento ele colocou na minha cabeça e fez uma oração e falou, nesse momento que a unção que está na minha vida esteja na vida do André. Que bênção. Em nome de Jesus, né? E hoje nós estamos aqui, como aquilo que ele fazia, nós estamos fazendo, né? Liderando aí os jovens da nossa igreja, né? Inconformados. E além de ele me trazer inspiração espiritual ali, Sim. Deus, né? Também como pai de família, Sim. pessoa centrada, né? Que conseguia desenvolver todo o ministério e também ao mesmo tempo ser pai, empreendedor. Então, virou uma referência na minha vida. É possível a gente fazer todas essas coisas aí e com excelência, desde que nós consigamos administrar as coisas, né? E ter tempo para todas elas. Sim. E isso aí, só eu e você podemos fazer. Não é uma coisa que você faz por mim ou é uma coisa que eu faço. Não, você é de sentar, organizar. Eu tenho uma agenda. Quando nós começamos lá atrás, antes de virar o ano, que a gente tinha ideia desse ano ter congresso, mas além do congresso a gente queria fazer aí, tá perto, tá junto com o pessoal, ter os regionais. Eu queria até fazer já distritais, mas ainda não, talvez o ano que vem. Que legal. Não, então a gente já tinha um cronograma praticamente do ano, né? Meu trabalho, às vezes eu tô fora do país, mas mesmo assim, né, a gente permanece conectado através das redes sociais, através do WhatsApp, e a gente não se ausenta. Sim. Então é possível. Eu tenho hoje uma igreja, o Fábio está aqui, ele está ali do lado ali, que faz parte do Ministério do Louvor da minha igreja, pode falar muito bem sobre isso, uma igreja que, graças a Deus, está em crescimento, onde nós estamos implantando a visão celular, né? Estamos já trabalhando com algumas células, estamos ensinando muitas pessoas o discipulado 1 a 1, ensinando como é que tem que ser o trabalho. Então, e isso demanda tempo. Você sabe disso porque você está na tua igreja com o teu pai, é que vocês trabalham. Sim. A visão celular. Então, o segredo é Jesus ser o centro de todas as coisas. Show. Né? E a gente ser organizado. Acho que isso que você falou é uma aula aqui, viu, galera? Ser Porque organizado. é uma aula. Uma organizada. Porque... E detalhe. É muita coisa, Eu cara. tenho um menino de 7 anos. Novinho, pô. 7 anos. E quando eu não estou fora, trabalhando fora, ele tem aula de bateria, todas as aulas eu que levo ele. Quando eu estou em casa, todas as noites, eu vou lá fazer oração, vou orar com ele. Quando nós vamos almoçar, sentamos à mesa, falamos de Jesus, oramos, agradecemos pela comida, né? No almoço, no jantar. Então, a gente tem que organizar. Isso é muito legal, porque, por exemplo, é um pouco da linhagem da nossa igreja mesmo, Sim. né? Você vê o pastor Rinaldi também, né? Exatamente. Vereador, pai, pastor aí da igreja. Você tá entendendo? E não tem como fugir, né? Não tem. Não tem pra onde a gente fugir. Não tem que estar na... Não Tem que estar na... Não que seja
que seja algo que tem que ser uma tradição, não é isso. Porque a palavra também fala que digno é o obreiro do seu salário. Sim. Né? Se existem pessoas que foram chamadas para trabalhar na obra. Sim. E vai ficar 100% ali, né? 100% ali. Como existem pessoas que você for ver, pastores grandes aqui de São Paulo, Lamartine Pozella mesmo, ele é empreendedor. Sim. Pai de família e administra uma baita da igreja. Né? Pastorado de São Belo também. Então são pastores aí que... E também outros pastores que são 100% na igreja, que não é uma regra. Tá? Não é uma regra. Não, mas eu pergunto isso porque isso vou usar a palavra assim, é um skill, né? É uma habilidade de fato administrar muitas coisas, né? Que tem uma grande responsabilidade. Sim, sim. E isso, consequentemente, dentro da visão celular, dentro da igreja, a gente vai ter que administrar muitas coisas. Sim. E ter Jesus no centro te dá o combustível para alimentar todas essas partes muito bem, né? Sim, Você falou foi uma aula aí. Quem dá o combustível é ele, né? Se não for ele, meu irmão... E aí, mas aí é o que você falou. Jesus no centro e organização, Organização. Né? Tem que Se você não organizar, bagunça tudo. Não dá, você vai deixar o filho vai ficar chateado, a mulher nem se fala, a sua esposa, quem é casado, né, claro. Uhum. E ainda, detalhe, né, que tem meu pai lá, que tem 72 anos, ele precisa da gente também, né? Então nós temos que ter tempo, a gente tem que dar um jeito, né. E eu aprendi lá no Inconformados, Pastor Fabinho, meu parceiro, meu amigo, irmão, posso dizer para você que muitas coisas eu aprendi com ele. Eu sou mais velho que ele. Mas muita coisa, assim, a gente tem tempo de mesa também, bate o papo, pode passar 10 dias e tal, a gente senta, uma ligação de vídeo, troca ideia, né? Então é algo bacana que a gente tem. E eu aprendi que muitas vezes dormir, cara, acaba que atrapalha a gente, né? Mas porque tem uns caras que acabam dormindo demais, cara. Né? E quando você vai pra lá por Conformados, não tem sentido dormir. E aí a gente traz isso pra vida também. Não que eu não durma, eu durmo. Todo dia eu durmo de 8 a 6 horas. Todo dia. Tá? Então, mas eu não fico tipo, à tarde eu durmo. Né? Que as pessoas podem tirar um cochilo e tal. O preguiçoso vai ter com a formiga. Não dá, entendeu? Então a gente tá sempre trabalhando e desenvolvendo as coisas, né? E uma coisa que esse mesmo bispo que me colocou como coordenador regional de jovens e adolescentes da Comec, ele mesmo falou: André, pastorear, meu amigo, é o seguinte, você tem que estar todo dia renovando, inovando, todo dia trazendo coisa nova, traçando meta, projeto, ver o que vai fazer. Ah, esse não tá legal, joga fora, põe no lixo, pega outro papel, começa de novo. É isso. Entendeu? E quem faz isso só quem tem tempo. E como é que tem tempo com esse monte de coisa? Sim. Se organizar. Tem visita para fazer, aconselhamento. Discipulado, que a minha liderança, eu discipulo eles. Eu tenho lá na minha igreja, o Vitor, nas terças-feiras, né? O trabalho meu nas terças-feiras, meu discipulado lá com eles é na mesa com o pastor. E nós sentamos igual nós estamos aqui numa mesa, entendeu? A Bíblia, uma garrafa de café, às vezes um chá. E ali, irmão, é o nosso tempo que nós temos junto ali de discipulado, de conversa, de explanação disso, daquilo, como que vai ser a visão, o que nós vamos fazer, o que dá isso, aquilo outro. Entendeu? Tem que ter tempo. Tem que se organizar, senão você não consegue. Colocar Jesus no centro e tudo vai bem. É isso aí. Mas e aí, pastor André, chegando no ponto do pastoreio aí, como que foi esse aceitamento seu aí? Na verdade, não foi um aceitamento, né? Já era, né? Já tava pastoreando ali, né? Depois de tudo que eu te falei aqui, né? Contei pros ouvintes aí, pessoal que vai estar assistindo, participando. Já era, pastor. Entendeu? Desde quando eu comecei lá atrás, quando líder de jovens, já era pastor, entendeu? E, na verdade, o que faltava era só a unção, né? Sim. E em 2016, mais ou menos, 2016 eu tive a maior experiência com Deus na minha vida. Eu fui convidado a pastorear uma igreja, que hoje é a sede da região,
uma igreja para mais de 1.000 pessoas. E pastoreei essa igreja por 6 meses, 4 meses, né? Trabalhei bastante ali, pus nosso coração, nossa alma, uma igreja linda, fantástica. Saí da igreja, já tinha mais ou menos umas 300 pessoas frequentando a igreja. Que bem. Quando eu cheguei tinha 100 e pouquinho, né? E a gente foi atrás de outro, visitando, tal. E aí fui pastorear uma outra igreja, numa outra cidade, que não tinha ninguém, cidade que eu não conhecia ninguém. Fiquei um tempo, né? E como estava ficando muito pesado minhas idas e vindas, e eu tinha acabado de ter meu filho, né? Estava sendo muito desgastante para ele também. Oramos a Deus e Deus nos colocou no nosso coração, nos orientou e entregamos a igreja para um pastor que fosse da cidade mesmo, tá trabalhando. E nesse meio tempo nós voltamos, lembra do pastor Cláudio? Voltamos lá para a igreja do pastor Cláudio, né? Nossa. E o pastor falou, não, entra, vem para a igreja aqui, porque nós saímos uma coisa que eu quero deixar bem no coração dos irmãos. Os pastores não ficam, nenhum pastor fica chateado quando você sai da igreja e conversa com ele, explica o motivo, qual devidamente aí te levou você a uma mudança de lugar. O pastor não fica chateado com isso. O que chateia os pastores muitas vezes é a forma que os membros, as pessoas saem da igreja. Importante. Que não falam nada, não procuram receber uma bênção espiritual. Isso é muito importante, irmãos. Porque, querendo ou não, o teu pastor, ele tem uma parte fundamental na tua vida. Uma parte, algo que é de Deus para nós, irmãos. E você precisa da bênção dele para você ir para outro lugar, né? E quando eu saí da igreja do pastor Cláudio para ir pastorear essa igreja grande, eu pedi a bênção para ele. Eu pedi oração para ele. E ele orou. E quando eu precisei voltar, ele falou, André, seu lugar está aqui, volta, fica aí. Só que eu já voltei já com um coração diferente. Já tinha sido levado a pastor. E eu voltei já não me envolvendo tanto mais, né? Ajudava no louvor nas quintas-feiras que não tinha músico, porque o pessoal era muito adolescente, jovens ali que tocavam, e escola, faculdade. E aí meu pastor falou para mim um dia, né? Para todos nós, liderança que estava ali, falou, ó, se algum de vocês um dia sair da igreja daqui, pastor Cláudio falando, saiam para abrir outra igreja. E naquele momento nós estávamos começando a trabalhar com célula na igreja do pastor Cláudio. E ele falou para mim, André, abre uma célula na sua casa. Eu falei, amém, abro. Irmão, abri uma célula na minha casa. Nossa. Já tinha sido consagrado a pastor, já estava tudo certo. Aos sábados a minha célula. Eu tenho lá mudei daquela casa, né? Que eu era líder quando eu comecei a liderar, que fazia as festas do brega, fogueira, essas coisas. Mudei daquela casa em outra casa, mas na frente dessa casa também tinha um espaço grande e ali a gente reunia as pessoas. Eu cheguei a ter 40 pessoas ali naquele espaço, na célula. A minha célula estava arrecadando dízimo, estava arrecadando oferta. Já o pessoal trazia, eu não pedi o dízimo, mas tinha muita gente que estava desviada, começou a frequentar a célula e se entendia sobre dízimo. E eles vinham, posso entregar o dízimo aqui? Pode entregar, a gente orientava, entrega na igreja, vamos para a igreja, vamos para o culto. O senhor está falando um negócio que tem gente que não entende isso, mas que é extremamente importante. Quando você ensina numa célula sobre oferta, ou a pessoa vem e deposita, mas ou se é ensinado, você não está impedindo, quando você ensina, você não está travando a bênção daquela pessoa. Sim, porque não. Quando você deixa de falar, você está fazendo um culto, certo? Sim, sim. Está numa casa de uma pessoa e você deixa de falar sobre um princípio bíblico a respeito, Sim. até deixando de ser abençoada. Tá Eu estou de ser impedindo aquela pessoa de ser abençoada. Então, se ela quer entregar, Entrega. a gente orienta, né? Mas... Entrega. E aí eu comecei a fazer relatórios, porque até então eu era auxiliar, né? Pastor auxiliar e tal, mas naquela época era obreiro, né? Era obreiro, tinha ordenação, mas era obreiro. E entregar os relatórios ali, e o pastor começou a passar o relatório para o superintendente. Um dia o superintendente chegou em Piraruí e falou assim, escuta, a sua célula está arrecadando dinheiro, está tendo oferta,
Você tá com 40 pessoas lá na sua casa? Como é que é isso? Rapaz, não é célula não. Virou a igreja. Isso é igreja, irmão. Pode procurar um salão aí. Falei, pastor, mas como assim procurar um salão? Irmão, André. Ele falou bem isso. Até quando você vai ficar nessa aí? Que você não. Você é pastor, cara. Tá na sua vida isso daí já tá em você. Já não é de hoje, já faz tempo, ó, lá atrás. Quem te desenhou, que desenhou assim, né? Pois é, cara, entendeu? Tava no meu coração isso já faz tempo. E aí, você vê como é que é, irmão. Como é importante a gente ser obediente. Eu já tinha a benção de superintendente. Pode procurar um lugar, vai lá e mete bala, pode abrir. Ainda assim, eu fui no meu pastor, Cláudio. Pastor, o superintendente veio aqui, ele nem sabia. Ele falou comigo que eu poderia abrir uma igreja. Se eu quisesse abrir, o pastor Cláudio falou assim, você quer? Você tem isso no seu coração? Eu falei, pastor, eu tenho no meu coração. Vem cá. Me abraçou. Pai, em nome de Jesus, abençoa a caminhada do André. Que seja uma igreja próspera, abençoada, que traga influência nessa cidade, que vire essa cidade de cabeça para baixo, em nome de Jesus. Assim como ele fez aqui, que seja também na igreja dele, que ele seja uma bênção para várias. A relação dele foi essa. Que top. Você entendeu? O importante da gente honrar os líderes, cara. E hoje, mesmo eu sendo da família global e ele da quadrangular, onde a gente se encontra, é um respeito. Sim, Conversa, ele pergunta da minha família, eu pergunto dele como é que tá, conversa uma coisa ou outra, uma benção. Então é importante, sabe, irmão, a gente ter esse cuidado, esse princípio. Honrar sempre. Eu não posso. Você não pode atropelar a carruagem, né? Não posso, de jeito nenhum. Eu tinha já a bênção, né, do pastor regional. Entendeu? Eu não posso deixar nunca o meu ego ultrapassar, entendeu? Aí trazendo pro contexto bíblico também, né? Davi tinha unção de rei e esperou o processo. Esperou o processo. Ele poderia lá matar Saul, ele matou. Exatamente. Ele não fez isso, né? Então, e eu acredito que se ele fizesse isso, ele não seria o rei que ele foi. Exatamente. Né? Que até hoje lá, a bandeira de Israel tá lá, estrela de Davi. Entendeu? Você vai lá em Israel, todo lugar lá é Davi, aqui, até aqui, ó, hoje, nós, quem foi Davi? Entendeu? Olha que exemplo para nós, olha que, né, olha a vida do cara. Mas eu acredito também que seja porque ele guardou princípios. Sim. Entendeu? Então nós precisamos ter isso na nossa vida também, tá? Então foi isso, é isso aí. Resumi bastante, tá bom? Pra não ficar muito maçante aí, mas fomos consagrados, né? E só depois de um tempo que nós realmente fomos pastor titular. Viemos a ser pastor titular de uma igreja. E ainda tá até hoje é a mesma igreja. É a mesma igreja. É a igreja que era da sua casa. É a igreja que era da minha casa. Eu Que tenho bênção. pessoas que estão lá desde aquela época. Estão lá até hoje. Que bênção. Estão lá, dizimam, ofertam, estão lá com a gente, ajuda, faz parte da liderança. Estão lá. Tem um nome lá escrito, porque quando a gente teve a primeira diretoria, tá o nome lá ainda também, que eles estavam lá. Entendeu? Então tem tudo isso. Graças a Deus. E a igreja está crescendo, caminhando, e rumo ao reino de Deus, rumo ao Senhor, rumo ao céu. Em nome de Jesus. Pastor, deixa um recado aí pra galera. Aquilo que você quer que fique gravado no coração do pessoal. Mais importante aí pra você. Bom, pessoal, é assim, ó, eu vou falar algo para gravar na sua cabeça. Vou usar isso porque é algo sugestivo, né? Mas seja inconformado. Hoje nós estamos passando um tempo difícil para os cristãos. Isso aí é cumprimento da Bíblia, sim. Mas nem por isso nós temos que aceitar e compactuar, tá? Eu até costumo dizer às vezes para os meus filhos, né? Se chegar um dia e o pai dele for preso, não vai ser por roubo ou por matar ninguém, mas sim por ser detentor da verdade, da palavra de Deus e não abrir mão disso. Então você que é cristão, jovem, moça, moço, principalmente vocês que estão aí, que têm a força. A Bíblia fala que vocês são fortes.
Não é hora de você se acovardar, mas vai para cima. Seja inconformado. Continue fazendo aquilo que Jesus te chamou para fazer. Continue amando as pessoas. Continue rompendo. Continue falando do amor de Jesus, do plano de salvação. Incansavelmente, em tempo, fora de tempo, que isso seja algo real na minha e na sua vida. Seja inconformados com todo esse mundo. Deus abençoe, tá bom? Em nome de Jesus. Amém. Pastor, quero dizer aqui que minha admiração só aumentou de conhecer toda a sua trajetória. Muito bacana mesmo o que Deus fez e continuará fazendo através da sua vida. E é isso. Muito obrigado por esse período. Amém. Tamo junto. E agradeço a todos aqui. Sejam inconformados e se mantenha conectado com Cristo. Amém. Um abraço a todos. Fiquem com Deus.